Diálogos são encontros organizados pela Aviva que abordam temas voltados à educação e à primeira infância. Profissionais e especialistas são convidados a falarem sobre um assunto e os participantes podem tirar suas dúvidas. Deste modo, fortalecemos a comunidade escolar e fomentamos discussões importantes na área da educação. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fabiana Radomili, nós estamos aqui para mais um Diálogos. Para quem não conhece, para quem está, é uma iniciativa da escola. A gente já tem alguns anos em que a gente promove esses encontros. Nosso intuito é conversar sobre assuntos relacionados à primeira infância, assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil. Às vezes é a dúvida de uma família e por que não pode ser a de outra família, e é importante, a gente acredita nesse espaço de troca, a gente acredita na construção coletiva, quando a gente consegue, né, pensar juntos, é muito mais interessante. Então, hoje nós estamos com a Beatriz Montenegro, nossa convidada. Eu gosto de sempre apresentar, fazer uma mini bio e deixar à vontade para a gente seguir com a nossa proposta. Hoje a gente vai falar sobre birras, um tema tão frequente, comum. Na primeira, a gente acredita na importância de cada vez mais a gente se informar sobre o assunto, para que a gente possa conduzir da melhor forma com os nossos pequenos. Então, Beatriz Montenegro, professora de famílias, neuropsicopedagoga clínica e inclusiva, palestrante e especialista em neurociência do desenvolvimento e nos pilares do apego seguro, coordenadora e coautora em diversas publicações, como o livro Apanhei e Não Morri. Então, Bia, seja muito bem-vinda a mais um Diálogos. A Bia, ela já participou outras vezes aqui conosco, gostamos muito da fala, de toda a contribuição que ela tem. Então, quero agradecer mais uma vez por ter topado esse convite. Deixo você com a fala. Obrigada, Fabi. Eu agradeço, é sempre uma alegria participar desse momento. Acho que a escola é um ambiente tão coletivo, né? E como é importante a gente poder pensar coletivamente coisas que envolvem toda a infância e que envolvem todas as famílias. Eu brinco que birras e manhas, se você não viveu, vai viver, você viverá, né? Faz parte do desenvolvimento infantil, a busca não é não viver, né? Então, como é importante a gente poder olhar para isso e poder estar junto, então é uma grande alegria, fico muito feliz de ter tantas famílias aqui dispostas a ouvir, dispostas a pensar, né, e a cuidar aí da infância desse período que é tão importante. Vocês me ouvem bem? Todo mundo, Fá? Tudo bem? Tá, tudo bem, tudo certo. Então, tá bom. Eu vou começar uma apresentação, né, eu gosto de uma apresentação, porque se a gente se perde, né, gente, imagino que está todo mundo aí na rotina também, enfim, muitas câmerazinhas fechadas, é uma forma da gente se conectar, e deixo aqui também que as perguntas podem ser enviadas pelo chat, faz isso, né, e aí você mesmo vai me E aí eu vou te posicionando, né, as perguntas das famílias, fiquem à vontade para fazerem qualquer momento. Perguntas. Sim, gente, senão eu fico muito sozinha aqui falando, eu gosto. Então, por favor, se coloquem, perguntem, tá bom? Não me atrapalhe aqui no meu raciocínio, mas no final também a gente pretende deixar um espaço, né, Fabi, para isso. Isso mesmo. Birras e manhas, o que fazer? Para a gente começar esse encontro, né, e esse diálogos, eu vou começar um pouco me apresentando. Então, em primeiro lugar, eu sou mãe do Benício, que hoje tem 5 anos e que talvez em algum momento participe desse diálogos com uma carinha aqui aparecendo. Mas toda a minha história com a educação, com as famílias,
né, olhando para a infância, ela é muito anterior ao Benício. Eu comecei essa minha trajetória fazendo pedagogia, e conto que fiz pedagogia porque eu fui muito feliz dentro do ambiente escolar, então eu queria me manter nesse lugar. E dentro da escola, eu percebi que as famílias tinham desafios muito grandes como esse, que muitas vezes, numa reunião de pais, as famílias traziam isso, e são assuntos que às vezes aparecem na escola, que a gente vivencia como professores, mas nem sempre, né? E aí foi desse lugar que eu fui estudar, e eu sou apaixonada desde que eu fiz a neuropsicopedagogia em neurociência do desenvolvimento. Então, vocês vão ver que eu vou trazer muito desse conteúdo para vocês, desse conhecimento, do que eu estudo. Eu acredito que conhecimento só tem valor se ele for partilhado. Então, que bom que nós estamos aqui, né? E nessa caminhada, né, minha, eu fui encontrando as famílias, eu fui vendo desafios, eu acabei chegando na parentalidade, na minha formação em apego seguro pelo API, né? Filho, agora um minuto, meu pessoal. Onde está o controle? Papai sabe, filho, encontrar isso com você, com certeza. Desculpa. Então, nessa caminhada, de eu estudar neurociência, eu fui vendo que na parentalidade, nos estudos de parentalidade, tinha muita ciência, né? Não era um achismo, não era de um lugar de, na minha casa dá certo fazer assim, então eu vou trazer como um modelo de parentalidade, e aí que eu faço a formação em educação parental e me aprofundo em apego seguro, em neurociência do desenvolvimento. Junto de tudo isso, eu sempre tive o consultório, né? Então, eu saí da escola em 2012 e eu abri o consultório em neuropsicopedagogia. Não sei se todo mundo conhece, mas é para atender crianças que apresentam aí desafios no desenvolvimento, cuidando do pedagógico, crianças às vezes que possuem laudos, né? Alguns transtornos. Mas eu percebi que o que fazia grande diferença na vida das famílias era quando a gente conseguia essa transformação dentro de casa. E disso, né, nasce o programa Criar, que é uma mentoria de mães em grupo, onde é de mães porque as mães que aparecem, mas eu vi alguns pais aqui, e eles são super convidados também a estar no Criar, onde a gente vai construindo, né, juntos esse lugar. Então, atualmente, eu ainda tenho um consultório numa carga horária muito reduzida, atendo famílias dentro da educação parental e tenho esse meu grupo de mães, que é a minha cereja do bolo, aquilo que eu amo, porque quando mães trocam, né, acho que grupos de WhatsApp, eles têm seus desafios, mas eles têm algo muito positivo quando o grupo consegue trocar. E a gente consegue trocar, assim, ao vivo, então uma apoia a outra, vai se tornando uma real rede de apoio. Então, para a gente começar a conversar sobre birras e manhas, agora que todo mundo já me conhece um pouquinho, o que pode ser um comportamento, né, gente, que a gente pode chamar de birra? A gente pode pensar em comportamentos desafiadores, a gente pode pensar em respostas mal educadas, né? Eu prefiro em respostas pouco gentis, que as crianças às vezes nos dão. A gente pode pensar em gritos e choros sem motivo, muitas vezes as famílias denominam isso como birra, né? Ai, tá chorando, nossa, chora por tudo, nem sei por quê, nem tem motivo para chorar, né? A gente pode pensar numa necessidade extrema de atenção, e aqui, se você acredita que é sobre isso que o seu filho te traz, é muito importante que você fique aqui, para a gente poder ir construindo isso, né? Porque é sobre atenção, sim, mas como que eu atendo essa atenção, né? É sobre isso, mas o que eu faço com isso? A gente pode pensar sobre a atitude da criança se jogar no chão e chorar, ou se debater. Nós podemos pensar em agressividade como um comportamento também que vem da birra, então jogar coisas, bater na mãe, bater em alguém, né? Isso também pode vir desse lugar. Muitas vezes da dificuldade de aceitar o não, né? Eu vi nos stories da Viva, alguém falou sobre isso, de lidar com a frustração, né? Como que eu ajudo o meu filho a lidar com a frustração? Parece a pergunta de 1 milhão, né, gente? Porque ela vem desse desafio, porque a gente não sabe o que fazer muitas vezes com a nossa frustração, né? Eu sempre falo para as famílias, o caminho começa na gente.
Eu sei que a gente quer chegar nos nossos filhos, mas o caminho passa por nós. E se não passar por nós, conto para vocês já de cara que ele é pouco efetivo. Ele resolve hoje, mas ele não resolve de verdade, né? Não queria a palavra resolver, não, mas ele traz hoje ali pra gente uma sensação de resolução, de que, nossa, deu certo, e aí quando eu vou ver amanhã ou daqui uma semana, eu falo, meu Deus, tá de novo, tá pior, né? Porque todos esses comportamentos, né, que são muitas vezes chamados de birra, que são comportamentos difíceis, o primeiro caminho é a gente pensar na gente. E nós estamos aqui num grupo grande, né? E se eu abrisse para ouvir cada um de vocês, cada um me contaria uma coisa que é difícil, né? Alguém de repente diria, ah, Bia, o choro no shopping tá tudo bem. Nossa, mas a birra na casa dos meus pais, num almoço de domingo, me tira do eixo. O outro poderia dizer, se me chama de chata, para mim é o fim do mundo, é o maior desrespeito. Uma outra pessoa, ah, não, acho que isso tudo bem, mas me bater, já não aceito. Então, por que cada um de nós passa por esse lugar, né? Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa dar. E quando a gente pensa nesses comportamentos, normalmente a gente escuta muito isso, ah, essa criança querendo chamar atenção, até se alguém quiser colaborar aí no chat, a Fabi pode me contar o que vocês acreditam que acontecem por conta das birras, né? Então, muitas vezes eu escuto das famílias assim, é vontade de chamar atenção mesmo, ou, é cansaço, sono, é fome, né, meu filho com fome fica muito difícil, então ele faz muita birra, já ouvi dizer que é sobre necessidades que não são atendidas, então, é isso, é também isso, gente, deixa eu só tomar uma água. É também sobre isso, né? É também sobre sono? É também. É também sobre fome? É também. É sobre, de repente, uma necessidade de movimento não atendida, uma necessidade de vínculo que essa criança tá? Também. Só que hoje eu quero que a gente mergulhe um pouquinho mais nesse mundo das birras, né? A gente é um pouquinho mais profundo, porque eu não sei vocês, mas muitas vezes o que as famílias me trazem é assim, não, Bia, mas eu já olhei para tudo isso, né? Eu já olhei, não é fome, não é sono, a gente tem um bom vínculo, brincou, tá numa escola que se movimenta bastante. Quer dizer, as necessidades me parecem bem atendidas. Então, o que acontece porque essa criança, de repente, tem um comportamento tão difícil, ou porque ela está sempre resposta, né, na ponta da língua. Eu escuto muito das famílias, parece que já está na adolescência. Então, é sobre isso que a gente vai mergulhar um pouco, entendendo mesmo sobre a neurociência do desenvolvimento, né? E por que eu falei no começo, você não viveu uma birra ainda? Não é sobre o quanto eu sou boa mãe, ou deixo de ser, mas é sobre uma fase do desenvolvimento que provavelmente vai acontecer. Quanto mais intensa, mais essa criança me conta de uma necessidade dela, mas ela viver explosões emocionais, e aqui eu já vou começar a trocar o nome da birra por explosões emocionais, é muito natural, né? Porque quando a gente está falando disso, a gente está falando sobre o desenvolvimento do cérebro dessa criança. Então, por que esses comportamentos acontecem? E aí eu gosto muito de explicar para os pais o porquê que esses comportamentos acontecem, por que esquecer o brinquedo no dia do brinquedo ou na porta da escola pode ser terrível, por que você dizer um não pode ser o fim do mundo daquela criança, mesmo que você tenha dito durante aquele dia muitos sims, né? Porque essa criança tem um cérebro em desenvolvimento, né? Essa criança tem um cérebro imaturo. E aí, para explicar isso para vocês, eu gosto muito da teoria do Daniel Siegel, que é um psiquiatra norte-americano, que ele tem um livro muito famoso, que é O Cérebro da Criança, onde ele explica sobre o cérebro na palma da mão. Então, eu vou explicar para vocês, e eu gosto muito,
porque é muito mais fácil da gente entender, porque quando a gente fala em neurociência, muitas vezes fica uma coisa, meu Deus, parece que é algo muito desafiador, né? Parte da fisiologia, anatomia, sim, mas essa parte do desenvolvimento dá para a gente ver ela bem na prática dos nossos dias. Então, nós temos aqui a palma da mão, né? Acho que vocês também conseguem visualizar a minha aqui. Quando uma criança nasce, ela nasce com duas grandes estruturas desenvolvidas do cérebro dela. Então, ela nasce com a estrutura de tronco encefálico e ela nasce com a estrutura de amígdala hipocampal, né? Por que amígdala hipocampal? Porque a amígdala de lá de dentro do cérebro. O que são essas estruturas, tá? Essas são as estruturas, elas são estruturas, o tronco extremamente primitivo, né, do nosso cérebro. Então, é a nossa primeira estrutura. Se a gente pensar numa hierarquia, foi a primeira estrutura, é a estrutura que a gente vê em animais, em répteis, né? A gente fala às vezes de cérebro reptiliano por conta disso. A gente percebe essa estrutura em anfíbios. Essa estrutura, quando ela é acionada, ela tem 3 caminhos de defesa. Ela vai lutar, ela vai fugir, ela vai congelar. Eu tenho uma casa no interior, e uma vez a gente chegou lá e tinha uma rãzinha na piscina, né? E o meu filho gosta bastante de animais, eu não compartilho do mesmo gosto, e ele pegou a rãzinha na mão. Quando ele pegou ela, né, para pôr para fora, ela ficou dura, mas dura, que parecia uma pedra. Ela congelou, né? É a estrutura que ela tem de defesa. Então, o nosso cérebro humano, ele nasce com essa estrutura muito bem desenvolvida, tá? E uma outra estrutura é a amígdala hipocampal. A amígdala hipocampal, ela está relacionada ao nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções, mas a percepção de perigo, principalmente, ela é um radar nosso interno. Então, nossa, eu estou aqui, eu estou falando com vocês, eu estou na minha casa, eu estou num lugar seguro, né? Se aparece qualquer coisa repentina aqui, do quanto ela for repentina, ou do quanto o meu corpo e o meu cérebro lê que essa situação é muito perigosa, vocês podem ter certeza que eu sumo e nem dou resposta aqui, né? Desapareço, a Fabi vai dar um fechamento e aí depois ela vê o que aconteceu. Exatamente por isso, porque a minha amígdala, ela faz uma leitura e ela aciona o meu tronco, né? Que é a minha resposta de sobrevivência. Já vou chegar na birra, tá bom? Na explosão emocional. Uma outra estrutura que eu tenho é a palma da minha mão, que é o meu córtex, que é a minha área maior do cérebro, minha área cinzenta, né? Que é responsável por tudo que eu aprendo. Então, aprender as crianças, né, da educação infantil, aprender cor, aprender a falar, aprender a andar, aprender a diferenciar, aprender a nomear as coisas, aprender a contar. Tudo isso envolve córtex. Então, é uma área que a gente está sempre desenvolvendo, né? A gente sempre pode estar aprendendo. E a gente tem nos dedos da mão o neocórtex, tá? O neocórtex é a nossa área superior. É aquilo que a gente adoraria que fosse a área que as crianças nascem desenvolvidas. Por quê? Porque no nosso neocórtex tem controle inibitório. Gente, controle inibitório é assim o chuchu de qualquer mãe, né? Por quê, pai? Porque você imagina você ir no shopping, aquele monte de loja de brinquedo, de oferta de doce, sorvete, é um monte de oferta, não é? E aí você dizer, filho, hoje não. Claro, mãe, entendo perfeitamente. Falam se não seria algo que a gente adoraria que os nossos filhos entendessem, isso não é muitas vezes o que a gente espera das crianças, né? Uma outra habilidade que é muito do neocórtex é essa capacidade e habilidade que eu estou usando aqui, né? Então, como que tudo que eu estudei, tudo que eu leio, eu consigo traduzir, trazer para vocês com exemplos que sejam próximos ao de vocês, ou quando alguém me faz uma pergunta, como é que eu conecto a pergunta com o que eu aprendi? Também é uma habilidade de neocórtex. O que a neurociência do desenvolvimento nos conta, gente? Que o nosso cérebro nasce com essas duas estruturas super desenvolvidas, tronco e amígdala, e que o córtex está em processo de desenvolvimento e que o neocórtex, que a gente chama o Daniel Siegel chama de andar superior da casa, tem gente que chama do cérebro mais complexo, né? Enfim,
ele começa a ser desenvolvido entre 5 e 7 anos. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo da estrutura fisiológica, tá bom? Na anatomia, se você fizer um exame do teu filho, tá tudo desenvolvido aí, né? Mas ele tem uma maior atividade cerebral, né? Entre 5 e 7 anos, e ele termina de se desenvolver entre 20 e 25 anos, né? Algumas pessoas falam em 18 anos. Por que isso? Porque a gente percebe nos adolescentes muita dificuldade de controle inibitório. Então, os estudos mostram isso pra gente, né? E os estudos mostram e a gente sente na pele, né? Se tiver alguém aqui que tem irmãos mais velhos ou crianças de 10 anos, sabem que elas também fazem birra. Dificilmente vão se jogar no chão como uma criança de 2, mas muitas vezes batem porta, ficam de cara morada. Então, isso acontece. O que é a birra? É o meu radar, né? A minha amígdala hipocampal lê que uma situação ela é muito grande para mim, muito desafiadora de eu lidar, e como a estrutura que eu tenho mais desenvolvida é essa conexão, ela se conecta com o tronco encefálico e ela diz: perigo, perigo, perigo. Ah, Bia, meu filho chora, o meu bate, o meu fica paralisado, não aceita ninguém, vai para o quarto, fica quieto. Cada criança vai responder de uma forma, porque nós somos únicos, né? Então, a ciência traz isso também. Mas qual é o ponto? O ponto é que essa criança se desestabilizou. É como se a gente entrasse realmente numa situação que, para nós, adultos, fosse muito perigosa. Então, quando eu falo que birra é uma explosão emocional, é porque essa criança está contando para a gente: pai, mãe, sabe esquecer o brinquedo? Sabe você dizer não para mim sobre o suco? Ou que eu não posso mais ver TV? Ou que eu não posso fazer tal coisa? Eu não tenho estrutura emocional e nem neurológica para lidar com isso. Eu não sei o que fazer com isso. O meu corpo aciona a maior sobrevivência, o maior perigo de todos. E é por isso que as crianças se desestabilizam. É por isso que as crianças se desregulam, né? Eu gosto muito dessa imagem para trazer isso. O que é uma pessoa regulada? Eu tenho pouca estimulação em tronco e muito mais em córtex, né? Então, eu tô aqui, eu sei que eu tô dentro da minha casa, que eu tô em segurança, que meu marido tá com meu filho, né? Que ele vai dar janta, vai dar banho, enfim, vai cuidar das coisas aqui da casa, da rotina da noite. Mas o meu sistema límbico tá acionado, né? Eu tô aqui num processo de trocar com vocês. Então, eu estou, mas o meu tronco tem pouca atividade, né? Ele tá com menor atividade, porque eu tô numa situação de regulação emocional. Quando eu estou desregulado, eu tenho uma invasão de tronco, né? Eu tenho muita atividade em tronco. Então, eu tenho urgência. Tudo é urgente. E por que tudo é urgente? A Fabi está aqui, se tiver alguma professora da Viva, elas vão dizer, e vocês também, quero água, quero já, vou morrer de sede, é tipo, vou morrer seca. Né? As crianças, elas trazem as coisas assim, um minutinho, filho, água. Não posso esperar. Né? Meu filho aqui veio e ele falou, é o controle da TV que ele queria. Óbvio que meu marido sabe onde está o controle da TV, né, gente? Mas eu fiz para ele um minutinho assim, sem vocês verem, né? Porque eu sabia que o Dani ia chegar aqui e ia conduzir com ele. Ele não pode esperar, é urgente. É assim, vida ou morte, né? Por que é vida ou morte? Porque essa criança é o sistema que ela tem muito mais desenvolvido. E aí, gente, a gente precisa pensar qual é o nosso papel como pais, né? Então, quem regula quem? Qual seria o nosso cenário ideal? Nosso cenário ideal seria, bom, eu sou uma pessoa regulada, sou adulta, tenho um cérebro, já passei de 25 anos, tenho um cérebro desenvolvido, sei lidar muito bem com as minhas frustrações, com as coisas que, né, de repente dão meio erradas no meu dia a dia, tenho várias ferramentas para lidar com isso, tenho um filho e regulo ele, né? Só que não é isso não, né? Por que não é isso? Porque os estudos são recentes. Então, os nossos pais tinham como ter tido acesso a esses estudos? Muito pouco provável, gente. Os estudos, por exemplo, de Van der Kolk, né, que é uma pessoa muito referência na área de trauma,
de neurociência do desenvolvimento, eles foram concluídos alguns em 2015. Existem estudos na área da neurociência que estão há 70 anos, né, caminhando, já trocaram várias vezes de diretores, porque as pessoas envelhecem e aí troca. E exatamente são estudos longos para poder acompanhar quem? Essa mulher, a gestação, esse bebê, a criança, o desenvolvimento. Por muito tempo, a gente estudou a infância a partir do olhar do adulto, né? Então, o adulto volta na infância dele, e aí, a partir dali, a gente estudava. Hoje, a gente tem uma mudança de olhar com a neurociência, a gente estuda a partir da criança. Então, a gente vai acompanhar a gestação dessa mãe, porque a gente sabe que isso faz muita diferença. A gente quer entender quem é essa mãe. Eu tô falando, mas eu não sou não, porque eu não sou, assim, pesquisadora, né? Compartilho dos estudos só. Então, eles vão querer estudar quem é essa mãe, qual a história de vida dela, essa gestação e essa criança. E é daqui que eles descobrem isso. Então, por que às vezes é tão desafiador a gente lidar com a birra? Porque a gente também não tem esse recurso, né? Porque a gente também não sabe como voltar a se regular, né? Muitas vezes a gente desregula, acontece alguma coisa, a gente fica nervoso, a gente briga com alguém, a gente desconta num filho, a gente também não sabe o que fazer com essa inundação que acontece interna na gente de emoção. Então, é por isso, acho que é por isso que esse tema é tão desejado das famílias, né? Porque é uma necessidade nossa, e aí eu volto nesse lugar, como é importante que passe pela gente. Como é importante a gente poder olhar para a gente e dizer, é verdade. Nossa, isso me desregula, né? Alguém quer colocar alguma coisa, Fabi? Ixi, não tá sonando certo. Sim. E tem uma pergunta aqui, Bia, eu estava esperando você terminar essa tá parte bom. da regulação, da Elaine, falando sobre deixar a criança sozinha para se autorregular. Se é um caminho? Como algumas pessoas dizem, isso é legal? Deixar a criança sozinha para se autorregular? Elaine, eu vou te responder já, pode ser? Porque eu vou falar sobre isso, tem um slide sobre isso. E aí eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender por que a gente não deve abandonar uma criança numa explosão emocional, né? Eu sei que algumas crianças não aceitam, às vezes, o toque, enfim, não aceitam um cuidado nosso ali naquele momento, mas a gente também não deve deixar essa criança totalmente sozinha, né? E o que eu vou chegar lá, tá bom? Mas o que eu posso te contar daqui, olhando aqui, gente, e entendendo que esse cérebro não nasce com todas, né, as áreas desenvolvidas, vocês concordam comigo que a criança não tem autorregulação? Né? A criança precisa de um adulto corregulador. É uma professora, é uma auxiliar, é uma avó, é a mãe, é o pai. A criança precisa, e é mais do que precisa, a criança necessita e a criança merece esse adulto corregulador, né? Porque se a gente hoje, né, vou falar de mim, uma mulher, né, de 37 anos, mãe, que estuda isso, muitas vezes me desregulo e busco ferramentas para me autorregular, imagina uma criança de 4, 5 anos, como que ela se regula? E uma de 2, não se regula, né? Não se regula. O que acontece, é o que eu vou mostrar nesse slide, é quase que uma pane mesmo no cérebro, e aí a criança aparentemente se regula, entende? Mas ela de verdade não aprende a lidar com aquela frustração, né? Não cria uma inteligência emocional, tá bom? Eu vou chegar lá, prometo não esquecer aí da sua pergunta. Tem mais alguma, Fabi? Por enquanto não, Bia. Tá. Então, por que acontece? Porque a gente tem, né? Então, por que essas explosões acontecem? Porque a gente tem um cérebro imaturo, porque a gente tem uma imaturidade emocional. Então, se a gente pegar uma criança de 2 anos, uma criança de 1 ano, né? E você dizer para ela, você está frustrada, X, o que é isso, né? Essa criança sente, mas essa criança não nomeia, né? É uma coisa que as famílias muitas vezes nomeiam assim,
engravidei, né, ganhei um irmão e agora ela começou a nomear ciúmes. A criança começou a nomear ciúmes, provavelmente alguém primeiro falou para ela, olha, o que você está sentindo é ciúmes, né? Porque não é um repertório que as crianças têm. As crianças não têm esse repertório de linguagem. Eu tenho certeza que nas reuniões de pais, as professoras falam, né, da importância da criança estar num ambiente escolar para ganhar repertório, né? Então, o que é ganhar repertório? É ampliar a quantidade de palavras. Então, essa imaturidade emocional, ela vem também por isso. E por quê? Nós pequenos, nós criança, né, a criança, ela é body up, ela é do corpo para a mente, ela não é da mente para o corpo. Nós adultos somos da mente para o corpo, né? Então, eu posso ter vivido uma situação muito desafiadora, eu tenho um compromisso hoje aqui com vocês, eu me regulo, eu entro, né, aqui para conversar, ou eu entro desregulada e desregulo todo mundo também, né, existe essa possibilidade, né, pela a nossa neurocepção, eu vou chegar nela, mas a criança, ela não vem com essa racionalização. A gente pode dizer para ela, olha, eu estou te dizendo que eu vou comprar esse brinquedo, é no seu aniversário, é mês que vem. Gente, não é o fim do mundo, realmente acabou o mundo ali para a criança, né? Por quê? Porque ela sente no corpo dela, né? A descarga elétrica que dá, a liberação de cortisol e adrenalina vai para o corpo. Então ela não consegue controlar. Nós adultos podemos viver algo muito chato, ter uma relação com um chefe desafiador e a gente muitas vezes controla, mesmo tendo essa descarga de cortisol e adrenalina no corpo, né? A criança tem mais dificuldade disso. E aí tem algo muito importante nisso aqui, né, que seria, o primeiro ponto, né, do que a gente pode, da nossa atenção, né, no que fazer, eu vou trazer mais caminhos, mas assim, do nosso cuidado, gente, em não nomear o que a criança sente pelo nosso olhar, né? E aí, de novo, eu falo, passa pela gente. A gente nomeia o que os nossos filhos sentem, o que os nossos filhos fazem, pelo nosso óculos, né? Hoje mesmo uma mãe me mandou assim, Bia, X coisa é maldade? É pelo olhar de quem? De quem que nós estamos falando? Né? Algumas coisas sim, é fato. Outras coisas não, né? Mas para algumas mães aquilo pode ser o fim do mundo, para uma outra mãe pode ser uma sapequice de criança, né? Porque se eu nomeio, eu vou para esse lugar do meu olhar. E se eu não estou totalmente regulada, eu vou nomear algo desregulado, né? Nomear ciúmes, por exemplo, para uma criança gente, é um mundo de possibilidades. O que é ciúmes? Né? É raiva porque o irmão chegou, é medo porque um irmão chegou e eu perdi o meu lugar de atenção, é tristeza porque eu perdi a minha mãe, é tanta coisa, pode ser ciúmes. Então, mais do que a gente nomear, é a gente validar. E a gente vai falar aqui sobre como, né? Validar o que a criança sente. A criança está no momento de explosão emocional. Ela não tem capacidade de te manipular. Nenhuma criança matriculada na Viva até o grupo 5 tem capacidade de manipular os pais. Manipulação é uma habilidade aprendida. Então, se essa criança manipula, ela aprendeu. De novo, eu passo por mim para olhar para a minha relação, né? Mas ela não aprendeu isso até 6 anos, 7 anos de idade. Não aprendeu, eu garanto para vocês. Ela não tem cérebro, né, para isso. Porque para eu manipular alguém, eu preciso trazer aqui, né, um conteúdo onde eu fale algo que saia todo mundo adorando, não é real, né, as pessoas podem gostar ou não, podem fazer sentido ou não. Eu preciso saber exatamente quais seriam as reações que as pessoas podem ter. Eu saio, gente, de um lugar de troca, né? Então, as crianças, elas não manipulam por conta disso, porque elas não têm essa habilidade. As crianças, na verdade, pedem ajuda, né? Quando uma criança está numa explosão emocional, ela precisa de ajuda. Ela está dizendo para você, eu não dou conta de lidar com isso, né? E essa criança tem uma neurocepção, que é esse radar interno, tá? Então, como que anda o meu radar? Né? Esse é um pilar para mim, quando eu faço mentoria de mães, né? E de famílias. Como anda o teu radar? O nosso radar, ele pode estar totalmente desregulado. Eu posso estar tendo, mãe, uma explosão emocional com um suco que caiu na mesa.
né? E aí, de repente, a criança tá fazendo uma atitude super inadequada e eu tô congelada, só olhando. Então, o meu radar, ele pode estar muito, muito desregulado. A ciência nos fala que o radar, ele tem uma influência, né, a neurocepção, ela tem uma influência transgeracional, uma influência muito grande do período gestacional. Qual é a boa notícia? Que a gente pode regular a qualquer momento o nosso radar, né? Então, se eu percebo que eu fico muito nervosa com um suco que cai na mesa de uma criança de até 7 anos, que ainda está ganhando controle motor, né, está desenvolvendo várias habilidades, eu vou ser repetitiva. Passa por mim esse lugar, eu cuido disso, aí eu conheço sobre neurociência, então eu sei do meu radar, entendo que essa criança não fez de propósito, que essa criança não está querendo me provocar, que pode ser 10 da noite que eu perdi a rotina da noite, que eu estou exausta, e essa criança só caiu o suco mesmo, foi só isso mesmo, não aconteceu nada além. É o meu radar, é o meu cansaço, é a minha falta de rede de apoio, né? É o lugar que eu não tenho de escuta também para as minhas emoções, e aí eu consigo ou não acolher essa criança e resolver a situação, né? Limpar, ou dizer, quer saber, põe essa toalha no balde, amanhã eu vejo isso, eu volto o suco, tomo o suco, vamos dormir, né? Então, esse é algo muito importante, tá? Da gente poder olhar, né? Então, a gente conversou aqui sobre por que as birras acontecem, né? Agora, o que eu faço para evitar, tá? Por que eu digo evitar, gente? Bia, se é algo natural, por que eu precisaria evitar? A gente precisa cuidar de duas coisas, intensidade e frequência. É muito intenso, é muito frequente, a gente precisa cuidar, né? Uma coisa é uma birra, eu já vivi uma vez uma birra no shopping, numa situação X. Eu vivi aqui uma coisa. É todo dia, é de manhã, de tarde, de noite, é para tudo. Precisa cuidar. Essa criança está dizendo para você, eu não dou conta, mãe, pai, eu preciso de ajuda. E aí a gente precisa evitar, né? Por quê? Porque eu tenho uma descarga grande de cortisol e adrenalina. E essa descarga, gente, ela demora, ela entra no nosso corpo, né? Quando a gente tem uma situação, e ela demora até 26 horas para baixar sozinha. Então, Elaine, um ponto aqui da tua pergunta é esse, né? Se eu não faço nada, esse corpo continua liberando cortisol e adrenalina durante 26 horas. Se eu sou adulta, não busco ajuda, e uma situação no trabalho me desregulou, a probabilidade de eu me continuar desregulada em casa com a criança, ou, sei lá, vivi meu dia, não consegui, cuido da casa, fica muita coisa, é muito grande, gente. Porque o nosso corpo, o cortisol e a adrenalina, ele entra num pico e até ele abaixar são 26 horas. Eu gostaria muito que vocês respondessem, eu vou deixar a pergunta, Fabi, se alguém responder, você me conta. O que vocês acham que corta, que interrompe a descarga de cortisol e adrenalina? Eu vou contar sobre o que evitar, e aí se alguém tiver alguma suspeita, vocês me contam aí, tá bom? Então, o que eu faço para evitar, né? Então, colocando aqui, ter autocontrole. Abraço, então me conta. Abraço, acolhimento, afeto, sair do foco de tensão, dopamina, são esses os pontos. E a gente tem outras duas perguntas que daí depois eu coloco, tá? Ficar perto, colinho, mudar a atividade. Então, olha só, gente. Abraço, afeto, ficar perto, colo, não lembro todas, né? E eu não tô vendo o chat, tá? Por isso que eu não vou repetir. Do ponto de vista neurofisiológico, a liberação de ocitocina. Somente a ocitocina, né, que é o hormônio do amor, que a gente libera pelo olhar, por esse cuidado, é só ela que interrompe a liberação de cortisol e adrenalina, tá? Quando a gente fala de dopamina, a gente fala de um pequeno prazer, né? Então, de repente, comer um doce diminui, mas não quebra, que a gente aprendeu isso, né? Quando nós éramos pequenos, então, você tinha uma birra, teu mal é fome, teu mal é sono, né? Então, a gente muitas vezes busca essas liberações mesmo rápidas de resolução. Eu busco, tá? Não é uma crítica, é uma realidade, né, gente? Eu, muito ansiosa, sou capaz de comer uma caixa de sucrilhos com leite numa tacada só. Então, assim,
é isso, a gente aprendeu sobre isso, mas o que de verdade interrompe isso é a ocitocina, né? É a relação, é a conexão. Então, o que a gente pode fazer para evitar? Ter autocontrole em emoções que transbordam com a gente. No que me transborda, né? Se eu sei que eu tive uma noite difícil para as mães de bebê pequeno, é claro que eu vou estar muito mais sensível. Se eu estou numa situação muito sem rede de apoio, ou se a minha rede de apoio parece rede de apoio, mas está o tempo inteiro me criticando, a probabilidade de eu transbordar é muito grande. Se eu consigo ter autocontrole, se eu sei o que fazer comigo, se de verdade eu me autoabraço, se eu busco ajuda, se eu tenho ali, as nossas crianças, elas têm muitos neurônios do tipo espelho. Elas espelham reações. Então, se elas, e aí é o radar delas, é por neurocepção, não é por fala, se elas enxergam, se elas sentem na neurocepção delas que a gente está desregulado e o que eu faço para me regular, elas vão aprendendo sobre isso, né? Construir uma relação com apego seguro, que é essa imagem aqui em laranja, né? Então, o que é isso? Ter previsibilidade nas relações com os nossos filhos. E aí vocês vão dizer, Bia, a minha casa é muito previsível e meu filho realmente é muito difícil, porque ele tem muitas birras. O que é muito previsível dentro da teoria do apego, né, que é a teoria do Bowlby, é sobre ir na escola de segunda a sexta, no horário combinado, então se essa criança é semi-integral, cumprir esse horário, né, um dia ela almoça, outro dia ela não almoça, um dia janta, enfim. Mas não é só isso. Eu sou previsível como mãe? Ou um dia cai o suco e tudo bem, no outro dia é o fim do mundo, pelo amor de Deus, você só me irrita, né? Então, previsibilidade é sobre a gente, é sobre a nossa relação. E aqui é algo que pega muitas vezes, né? Porque quando a gente para se observar, a nossa previsibilidade, ela caminha muitas vezes com o nosso humor, por conta da nossa dificuldade de se autorregular, né? Então, de repente, conversando, eu falo tudo bem o suco, mas na hora eu tô cansada e aí a coisa explode. E aí o que eu faço, Bia? Volta. Diz, filho, fiquei nervosa com o suco, mas não era sobre o suco. Até chato, caiu o suco, né? Chato. Mas não é sobre o suco, não. É sobre o meu cansaço. Eu que tô cansada hoje. Volta, gente. Volta. Faça o caminho. A gente faz o caminho do descontrole, a gente pode fazer o caminho do controle. E as crianças vão aprendendo sobre isso também, né? É sobre uma relação que tem proximidade. E aqui é proximidade física, mas é proximidade emocional, né? Então é sobre a gente cuidar emocionalmente dos nossos filhos, no sentido da gente não tirar sarro, não expor a criança no almoço de domingo, ou numa festinha de aniversário, né? Ou num parquinho do prédio, enfim. Né? Então, ele tá sempre chorando mesmo. Isso aí, pode deixar, daqui a pouco passa esse choro aí. Né? Então, eu abandono a criança nesse mundo, ela tá encharcada de emoção, né? Ela tá assim se afogando na emoção e aí eu, né, mantenho uma distância emocional. Não, me aproximo, é difícil, muito difícil, né? Porque ver os nossos filhos nessa proximidade muitas vezes nos dói. E aí a gente às vezes quer tirar a criança daquilo. Então a gente acha que não, deixa aí que ela vai se resolver. Não, ela não vai se resolver, né? Eu me aproximo, eu tô próxima dela, eu atravesso assim mundo emocional junto com ela, sempre que eu conseguir, né? Não é também sobre vocês fazerem com as crianças e não fazerem com vocês, né? Então, que a gente seja também amoroso com a gente. É um pilar importante esse, sabe? Outro dia eu falei para uma mãe na mentoria, eu falei, abandona o chicote, né? A gente às vezes abandona de brigar com os filhos e aí a gente se chicoteia. Não, a gente também tem que ter autocompaixão pela gente. Nossa, se eu não aprendi a me regular, vai ser mais difícil. Mas eu posso construir, né, uma rede de apoio, pessoas queridas, estar num diálogo, trocar, enfim, né? É sobre proteção, que também é proteção física, mas é muito mais que isso, é a proteção emocional dessa criança, e é sobre brincar, né? É sobre o play. A teoria do apego, né, do Bowlby, ele fala em 4 P's, por isso que a gente deixa o play mesmo estando em inglês, né? Então, é o quanto a gente se aproxima dos nossos filhos quando a gente consegue brincar. Eu sei que é muito desafiador, mas é algo que é gostoso quando a gente consegue, importante, né? O que eu faço também para evitar? Lembrar que comportamento é comunicação.
Comportamento é comunicação. Escreve post-it pela casa. Comportamento é comunicação. Põe para tocar no celular. Comportamento é comunicação. Né? Então, é meu filho se comunicando. Eu posso não ter ainda o dicionário da tradução, mas é só ele comunicando algo. Né? Comportamento não é para eu controlar. Comportamento não é para que eu tenha ali uma atitude e ele nunca mais tenha. É só uma comunicação desse mundo interno. Né? Oferecer uma escuta sem julgamento. Então, aí hoje eu vivi uma situação com o Benício, falei, eu vou levar à noite, porque eu gosto de trazer situações minhas, que acho que, às vezes vocês podem ouvir e falar, nossa, a Bia falando isso, ela já conseguiu tudo, não, né, tô nesse processo também, posso ter estudado um pouquinho mais que vocês, posso já trabalhar um pouquinho mais com técnicas de autorregulação, mas é só isso, né, mas agora eu não vou me lembrar, não, mas ele falou algo no carro, e eu fiz uma pergunta que eu vi que eu falei, nossa, eu vou calar ele, sabe? Porque era uma pergunta que dava um tom meio acusatório, tipo, quem te disse? Alguma coisa assim. E aí eu falei, ai, filho, eu acho que eu quero saber outra coisa. E aí eu retomei a pergunta, né? Então, como a gente escutar sem julgar, escutar de verdade, entrar num processo de diálogo, que é essa proposta, né? Ela evita, porque essa criança se sente vista, essa criança se sente escutada, né? E ser um adulto corregulador. Né, ser esse adulto corregulador, não deixar essa criança realmente sozinha, né? Por quê? Porque se eu sou um adulto corregulador, eu ofereço para o meu filho esse caminho, né? O caminho do sistema nervoso. Agora, Bia, vai acontecer? Vai acontecer, né? Vai acontecer com vocês, vai acontecer comigo, e eu falo isso com muita tranquilidade, né? Todos nós provavelmente moramos em São Paulo, não sei, né? Talvez tenham seguidores da Viva aqui que ou meus, né, que eu falei que era liberado, que não mora em São Paulo, então às vezes as pessoas podem se encontrar, e vocês podem me encontrar numa situação com o Benício fazendo muita birra, porque é isso, vai acontecer, né, é de uma imaturidade do cérebro, não é de um adulto que falhou, né, é de algo, eu posso olhar para minha relação com meu filho e posso dizer, nossa, falta um pouco mais de previsibilidade, ok, mas vai acontecer, né, gente, é natural, faz parte aí do desenvolvimento. Então, quando acontecer, o que a gente pode fazer, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é ser um adulto responsivo. Responsivo, esse termo é da teoria do apego, tá? O que é isso? É o adulto que responde à necessidade emocional daquela criança. Então, não é abandonar essa criança, né? Então, é olhar para essa criança, é estar com aquela criança ali, né? Essa criança não quer contato físico, tudo bem, mas eu fico próximo, eu tô ali. Até porque uma criança numa explosão emocional, ela pode vir a se machucar, né? Ela pode se debater e ela pode se machucar. Pode estar muito difícil para mim estar ali, mas eu não preciso dar nenhuma resposta, né? Ser responsivo significa responder emocionalmente aquilo. Então, estar com um filho durante uma explosão emocional é um ato de muito amor, né? Porque é estar, é somente estar ali, né? Acolher é muito diferente de mimar, de fazer o que a criança quer ou de ser permissivo. Acolher, né, é sobre entender que essa criança está vivendo uma explosão emocional, é um fato, existe uma imaturidade do cérebro, mas eu não preciso mudar aquilo que eu falei, eu não preciso sair comprando todos os brinquedos, eu não preciso sair fazendo tudo que ela quer, né? Porque eu vou mostrar para ela que eu tô aqui, né? Numa explosão emocional, eu dizer, eu tô aqui, eu tô com você. Espera a criança se acalmar, né? Eu brinco, numa explosão emocional, se você está muito incomodado com as pessoas à volta, está no shopping, está no mercado, está na casa dos pais no almoço de domingo, né? As crianças adoram esses momentos também para, né? Muitas vezes elas explodem nesses momentos. Corre para o banheiro, corre para um quarto, né? Vai você com seu filho, diz para ele, eu tô aqui, eu tô com você. Quando a criança se acalma, aí eu posso trazer para ela, né? De novo, o contorno, o combinado, a orientação, a regra, né? Por quê? Porque o meu cérebro está aqui. Quando tem uma explosão, né, é como se as áreas desconectassem, né? Essa criança não vai te ouvir, ela não vai aprender nada com essa explosão, né? Ela não tem essa capacidade. Agora, a hora que ela se acalma, que está tudo integrado de novo, que ela está regulada, lembra? O tronco tem menos atividade cerebral. Aí eu consigo dizer, filho, lembra que eu te falei que a gente vinha no mercado só para comprar 3 coisinhas? Eu sei que você quer a bolacha, mas hoje não é o dia, tem em casa, né? É chato? Putz, que chato. É chato. Chato querer comprar alguma coisa e eu dizer que não, né? Mas é isso.
né? E aí aqui eu quero trazer uma coisa importante, é que muitas vezes nessa hora a gente traz assim, a gente combinou, né? E combinado, gente, combinado é algo que é bom para mim e para o outro, né? Eu, a Fabi e a equipe da Viva combinamos esse dia, era um dia bom para mim, um dia bom para elas, né? Se elas dissessem, Bia, tem que ser tal dia, não era um combinado, era um informe, era uma regra, né? Então, às vezes a gente usa essa palavra, mas a gente não está combinando com a criança. E aí é melhor que a gente seja verdadeiro, olha, filho, é uma regra, tá bom, é um limite meu, eu não dou conta. É desse jeito que vai ser, né? Porque a gente às vezes traz o combinado, mas na verdade era uma regra. E aí essa criança continua batendo boca com a gente, ela continua batendo pé, né? Porque combinado ela faz parte, e ela não faz parte daquela decisão, ela quer o brinquedo, né? Então é muito importante a gente também cuidar daquilo que a gente comunica. Facilitar, né? Então, assim, promover a ponte, a caminhada. A ponte é, de um lado eu estou na explosão emocional, né? Estou desregulada, do outro lado eu estou regulada. Como é que eu promovo essa ponte? Facilitando esse caminho para a criança, pegando no colo, né? Cuidando da minha respiração. Muitas vezes, quando a criança está numa explosão emocional, o meu radar interno já acionou também total segurança, né? E aí, o meu radar interno já disse para mim: o bicho vai pegar. Essa criança não vai parar, você não é boa mãe, controla essa criança, resolve logo isso, olha o mico, olha as pessoas olhando, né? Como é que eu acalmo essas vozes todas internas, né? E ajudo essa criança para que ela também, quando adulta, não tenha todas essas vozes, né? Então, facilitar é facilitar o processo dela se acalmar, é ajudar ela. Eu vou trazer algumas coisas para vocês aqui, né? Só Quer trazer, interrompendo um Fabi? pouquinho, a Kéia Claro. Abreu, ela falou, que acho que converge aí com o que você acabou de falar, de que a gente precisa emprestar a nossa calma, né, para a criança. Sim. Estar em um ambiente calmo e seguro para que ela consiga se autorregular e ajudar na respiração, mostrando que está ali disposta a ajudar. Sim, porque eu tenho uma professora, vocês talvez conheçam, né, a Maia fala muito isso, né, assim, o quanto a gente empresta a nossa calma, né, e aí, gente, não é sobre o que a gente diz, né, o radar dessa criança não está focado, entende? Eu posso dizer aqui para você, gente, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, o meu tom de voz não é que tá tudo bem, a minha pupila tá dilatada, a minha respiração tá acelerada, essa criança tá sacando que não tá tudo bem, né? Não, tá tudo, olha, filho, para mim tá muito difícil, mas eu tô aqui com você, né? Hoje, uma hora eu conversei, depois que teve essa situação aí, que eu não lembro no carro o que ele me falou, eu falei para ele, eu falei, filho, sabe o que é? A mamãe realmente tá aprendendo a ficar tranquila nessas situações e a tranquilizar você, né? Então, eu tenho esses recursos, por enquanto, né? Alguns, e eu vou fazendo isso comigo. E aí eu permito que você faça também com você. Ele falou, e você não aprendeu quando era criança? Eu falei, não aprendi, meu filho. Não aprendi, né? Não aprendi quando eu era criança. Então, esse é um ponto muito importante, né? Porque é isso, né? Dentro da educação tradicional, a gente quer controlar a criança, a gente quer acabar com a birra, a gente quer resolver a birra. E dentro da educação positiva, a gente quer ajudar essa criança a construir essa ponte emocional, né? A de verdade aprender a lidar com a frustração. Eu falo para os pais, a birra, ela acontece, gente, em todas as idades, né? Tenho certeza que vocês conhecem um adulto que bate porta quando fica nervoso, ou bate a porta do carro, né? Ou que bloqueia alguém no WhatsApp. É birra, é explosão emocional, né? O quanto a gente muitas vezes se desregula quando uma coisa não acontece do jeito que a gente quer. Então, a educação positiva, ela vem nesse lugar, né? A questão do validar e do nomear, né? Então, muito mais validar, e a questão de a gente oferecer segurança em vez de a gente oferecer respostas, né? O quanto a gente consegue oferecer segurança, um minuto. Quanto falta? Mais um pouquinho, filho, acho que mais 3 slides da mamãe, tá bom? Eu devo estar finalizando, tá bom, querido? E aí, por que eu falo de oferecer segurança, né? E aqui eu venho na pergunta da Elaine que ela trouxe, né? Quando a gente não está na birra, quando a gente está com o nosso cérebro super integrado, você quer se colocar, Fabi? É que veio a pergunta da Ilane e depois veio a da Camila e a da Raquel, em que elas trouxeram situações, né? E quando, por exemplo, a criança sai batendo, ela fica agressiva e sai batendo, e no outro caso é quando minha filha
contrariada, grita, bate nos pais, inclusive, fica fora de controle. Como lidar? São Perfeito. mais duas. Tá bom, vou trazer para vocês aqui. Então, quando a gente está com o nosso cérebro regulado no controle, né, assim, no controle das nossas emoções, que é o que a gente pode, né, eu estou no meu engajamento social, eu estou nessa linha verde, tá, do meu sistema nervoso. Meu sistema nervoso, ele tem 3 caminhos, a linha verde, a linha vermelha, a linha azul. Eu tô aqui, então eu vivo o presente, eu sou capaz de brincar, eu me movimento, eu sou curiosa, eu sou honesta, eu sou espontânea, eu tenho compaixão, né, porque eu tô aqui. Nesse momento que eu tô falando com vocês, é como se eu fosse essa linha azul aqui, né? Eu tô numa situação de trazer algo para vocês, meu sistema nervoso simpático, que é essa linha vermelha, né? Ele tá um pouco acionado para poder trazer, para poder unir, para poder falar, pera, essa pergunta eu consigo conectar aqui, ali, né? Então eu tô nesse lugar dessa linha verde. Mas eu tô numa situação onde eu me sinto segura, né? Onde eu me sinto bem, que é a linha verde. Eu não tô me sentindo ameaçada. Se uma criança está aqui, né, nessa situação total de segurança, e ela começa a subir aqui, tá? Então ela tem um gatilho, né, que a gente chama, uma situação que leva ela a uma ativação. Seja uma frustração, seja um não, né, que esses pais disseram aí, essa criança se descontrola. Essa criança, ela tem, o primeiro acionamento dela é o acionamento dessa linha vermelha, onde ela pode entrar para uma fuga, ou para uma luta, né? Então, a irritação, a raiva, a frustração, o bater, o xingar, o chorar, o se descontrolar, eu tô aqui na luta. Não significa que eu tô aqui no final, tá, gente? Poderia ser aqui, é só porque, para caber mesmo no slide, né? Mas a criança também pode entrar num processo de fuga, ela pode entrar num medo muito grande, numa ansiedade, num pânico de algumas coisas, né? Se essa criança não recebe um acolhimento, se essa criança não tem um adulto responsivo por ela, essa ativação tende a ir para o outro caminho do sistema nervoso, que é congelar. Então, quando eu tenho uma criança numa explosão emocional, gritando loucamente, e eu digo para essa criança, vai para o seu quarto se acalmar, e essa criança fica um tempo lá, e aí de repente você vê que essa criança para, provavelmente esse sistema nervoso congelou, tá? Provavelmente, para não dizer para vocês com certeza. Por quê? Ah, Bia, por que congelou? Por que você não disse que ela se autorregulou? Porque ela não tem recurso para se autorregular. Ela não tem recurso para se autorregular sozinha. E quando a gente vive algo que é muito grande para a gente normalmente congela. Se a gente pegar situações extremas de grandes desastres, pessoas que ficaram, né, que perderam muitas, sei lá, perdeu muitos entes da família, viveu uma grande situação, muitas vezes a gente encontra essa pessoa num primeiro momento, ai, desculpa, gente, congelada. Congelada, né? Parece que ela não tá acontecendo nada. Por quê? Porque essa pessoa, o sistema nervoso dela diz, colapso, colapso, não vou dar conta, não vou dar conta, apaga. E aí, continua vivendo? Continua vivendo. Tem pessoas congeladas vivendo, trabalhando. Mas essa pessoa perdeu vitalidade, entende? É uma pessoa mais silenciosa, ela não vai te questionar, ela vai se isolar, né? Eu tenho uma pessoa conhecida que ela vive uma situação muito difícil com a primeira filha de saúde, né? E que ela não conseguiu cuidar do segundo filho por ter que cuidar da primeira, que estava hospitalizada por muito tempo, tudo. E ela falou, por muito tempo ele chorou sozinho e ele não aceitava que eu entrasse no quarto para ficar com ele, depois, né, que a menina já se curou. E ela falou, eu precisei várias vezes falar para ele, você não precisa mais chorar sozinho, eu tô aqui, né? E é uma criança que tem dificuldade de toque, é uma criança que tem... Por quê? Porque é isso, a gente cria um recurso para lidar, entende? O sistema nervoso vai criar um recurso, né? A gente não vai entrar num colapso total. Se a gente entrar num colapso total, a gente não vai viver bem. Então, assim, e o sistema nervoso tem esse recurso, que é essa faixa azul. E aí ele congela. Então, deixar uma criança sozinha é permitir que essa criança acesse isso. Promover um acolhimento é fazer com que essa criança diminua aqui essa curva, né? Ela venha para cá e ela volte aqui para a situação dela de segurança. Quando vocês dizem para mim assim, né? Ah, Bia, mas a minha filha me bate ou é agressiva com os outros, a gente não pode permitir, gente. Violência é violência, né? Agressividade é um conteúdo funcional. A agressividade, ela é funcional. Então, muitas vezes é na agressividade que a gente consegue limitar um espaço, dar um limite, né? Cuidar de um espaço que é nosso para que ninguém invada, para que ninguém abuse. Mas a gente não pode permitir violência. Por que as crianças muitas vezes
respondem de forma assim, porque elas apanharam? Não necessariamente. Pode até ser, tá? Mas não necessariamente. Porque é uma resposta primitiva desse corpo, entende? De sai daqui, não gosto de você, né? Aqui em casa eu sou horrorosa quando as coisas apertam, né? Não, você é horrorosa, né? Hoje mesmo ele falou, você não fez nada do que eu quis o dia inteiro. Se a gente não entende desse pilar da neurociência, a gente vai discutir. Eu vou dizer para ele, filho, eu fui no parque com você de manhã. Quantas mães podem ir no parque da bicicleta com o filho de manhã? Olha como você é privilegiado. Mas se eu entendo que eu estou falando de uma criança com cérebro imaturo, desregulada, eu vou regular. Depois eu vou dizer, você lembra que a gente foi no parque, amor? Você queria mais coisa? Foi o que eu consegui hoje, né? Tá tudo bem, não preciso bater boca com ele se eu faço mais ou menos. Eu fiz o que dava, né? Então, não permitem que as crianças batam, digam, em casa a gente não se bate, né? Você pode ficar nervosa, e aí eu vou trazer aqui alguns caminhos, mas a gente não se bate. Ai, Bia, grita. Grito é uma coisa muito pessoal, né? Tem famílias que aceitam grito, tem famílias que não aceitam grito. O que eu oriento tá com raiva, quer gritar? Na minha casa, tá, gente? É dentro do banheiro. A gente vai para dentro do banheiro, fecha a porta e grita. Mas a gente não grita pela sala, ou grita com a cara na almofada, entende? Mas a gente não sai gritando por aí, né? Xingamento é violência, é ofensa. Então a gente não se ofende, filho. Eu entendi que você tá bravo, eu entendi que você não gostou, mas assim, a gente não chama de horrorosa. Só que a gente só vai fazer isso, gente, quando essa criança já tá aqui. Se a gente quiser fazer isso aqui, ó, essa criança grita mais, ela te bate mais, né? Ela chuta mais, ela pode quebrar alguma coisa, ela pode jogar alguma coisa. Por quê? Porque ela tá descontrolada. Ela precisa de alguém que faça ela voltar. A hora que ela volta, você tem acesso ao córtex dela. E aí você pode ensinar algo, no sentido de dizer, olha, lembra que a gente conversou, né? Hoje foi o que deu, né? Nossa, o parque foi pouco. Puxa, que pena, é o que a mamãe tem para te oferecer. Ele pode achar pouco, né? Meu filho vive falando, gostaria que passasse o dia inteiro comigo. Poxa, acho que é um pedido legítimo dos nossos filhos querer passar o dia inteiro com a gente, mas é o que eu tenho, né? E é o que eu ofereço de melhor. Então, isso é um ponto importante, tá? Então, o que a gente pode fazer para o nosso corpo voltar para essa área de segurança, que é essa área verde, né? Então, autoabraço é algo que faz a gente perceber, por quê? Porque o nosso sistema nervoso, quando eu me autoabraço e fico aqui uns 8 segundos, num primeiro momento ele percebe que é a minha pele com a minha pele, e depois ele só fica com a sensação, né? Se movimentar, dançar, né? Então, assim, nossa, meu filho explode demais, eu tô percebendo que tá demais. Traga momentos em família para vocês se movimentarem. Eu falo, aquela música do Sandy Júnior, Vamos Pular, eu acho, ela é ótima, porque é difícil a gente conseguir ficar parado com ela, né? Então, tenham momentos de estar junto no movimento. Então, eu ativo, né? Me movimento, e depois a gente pode se abraçar, ou pode pôr a mão no coração e cada um sentir a volta da segurança. Tudo isso daqui, gente, faz a gente fazer esse caminho aqui, ó, fora de uma ativação real, né? Então eu ativo muito a linha vermelha e depois eu volto para uma sensação de segurança, né? Eu não coloquei aqui, mas a brincadeira de esconde-esconde ela faz isso, né? Então a criança fica ali esperando a mãe achar no esconde-esconde, tem uma tensão, aí acha, aí se abraça, aí brinca, né? Então a gente ensina essa criança a percorrer esses caminhos do sistema nervoso. A respiração, como alguém colocou, né, é uma coisa muito importante. Fazer um escaneamento corporal é algo muito importante. Então, eu tô ali, né, aprendi com a Bia e quero fazer diferente com a minha filha, com o meu filho. Olha, filho, a gente não vai se bater, eu tô vendo que você tá muito nervosa, a gente tá aqui no quarto, eu tô com você. Só dizer isso, eu estou aqui. E aí eu começo a perceber que eu tô ficando muito irritada, que a criança ou chora muito, ou não vai parar aquela birra, né? Eu posso fazer um escaneamento corporal, né? Nossa, por que será que eu tô tão irritada? Deixa eu ver como é que tá meu pé. Eu posso indo pro presente, entende? A respiração traz a gente pro presente, né? E aí essa criança, por neurocepção, também vai começar a perceber, né? Eu posso trazer para essa criança também, filho, vem cá no meu colo, sente o seu corpo, eu tô aqui com você. Né? Então, quando eu trago tudo isso, os nossos filhos vão se acalmando. E eu garanto para vocês, porque eu já atendi centenas de famílias, as crianças vão se acalmando. Porque as crianças vão ter essa ativação com muito mais facilidade que a gente? Sim. Com coisas que para a gente podem parecer nada perigosas e de sobrevivência? Sim, queridos, porque ela é um cérebro imaturo. Mas quanto mais eu ensino essa criança a ir,
e voltar, mais ela faz esse caminho, né? E aí a gente também vai fazendo esse caminho. Outro dia, não sei o que aconteceu, eu me desregulei, aí eu tava respirando, né? E aí o Benício falou, mãe, tá tentando se controlar? Falei, tô. Ah, tá bom. Né? E aí ele saiu, às vezes ele vem ficar perto de mim só, né? Então assim, a gente vai construindo uma intimidade emocional, uma proximidade emocional. E claro, né, gente, pedir ajuda. Dentro da educação tradicional, a gente foi muito educado a dar respostas, né, a ser autossuficiente, a dar conta, vai lá, você estuda sozinho, você consegue, vai lá, você se resolve, vai lá, você autorregula, vai lá, cuida das suas emoções, vai lá, chora sozinho no quarto que eu não quero ouvir, né, chora quieto. Eu tenho uma mãe que ela fala na mentoria, né, Bia, sempre que meu filho chora, eu lembro do meu pai dizendo, choro é fora de casa. Ela morava num sítio, ela dizia, ele falava, é fora de casa, pode sair de casa, né, não faz parte, né, não tá dentro, eu não acolho. Então, assim, tá muito difícil, gente, bora pedir ajuda, né, bora construir essa rede, bora buscar outros lugares, bora fazer esse caminho, né, a gente precisa, eu falo que a gente é um caminho, eu tô hoje no 3, né, mas é que é como eu acredito mesmo, é um caminho de três pilares, né, então, assim, é conhecer a minha história, é entender por que me pega, é entender sobre neurociência e sobre desenvolvimento infantil. Né? Então, se eu sei que uma criança de 6 anos não vai dar conta, poxa, me ajuda muito, porque eu sei que ela não vai dar conta. Ai, Bia, mas o mundo inteiro acha que ela deveria dar conta. É verdade, o mundo inteiro acha que ela deveria dar conta, mas eu sei que não vai. Né? E aí, é sobre eu e meu filho, é sobre o que a gente está construindo. Então, o quanto isso é importante. Né? E eu fecho aqui a minha fala, né, dizendo para vocês, a meta é que a criança se sinta acolhida até que compreenda, e não que ela sinta medo até que obedeça. Né? Então, até que essa criança compreenda esse caminho, né, do corpo dela, até que ela sinta todas essas ativações no corpo, até que ela compreenda isso mentalmente, esse é o caminho, essa é a meta, né? E não que ela, através do medo, da chantagem, né, da ameaça, ela tenha medo e ela passe a obedecer, porque a gente sabe que no futuro isso não vai trazer para ela, né? Eu deixo aqui para vocês os meus contatos, na verdade aqui é o meu contato do Instagram, né, se quiserem, eu que respondo o meu direct, mas também se quiserem, enfim, falar com alguém da minha equipe sobre qualquer, né, ou a mentoria em grupo, ou alguma outra coisa, eu deixo aqui o contato do suporte, tá bom? A Tainá responde para vocês e depois eu também, enfim. Agradeço, né, vou abrir aqui para a gente poder, para eu ver vocês e a gente poder conversar, mas eu agradeço a oportunidade de falar algo que, de verdade, é o que eu acredito, é o que eu vivo, é transformador, né? É transformador e eu acredito que todas as mães merecem, todas as famílias merecem viver bem, serem acolhidas e acolherem seus filhos, né? Acredito que essa também é a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Adultos mais regulados, adultos que possam transformar, tá bom? Fabi, gratidão. Eu que agradeço. Pela oportunidade. Muito obrigada. Que honra falar para 62 pessoas. Foi muito bom. As famílias agora estão Vou tirar uma agradecendo, foto, falando que foi enriquecedor, que esclareceu muito. Então, obrigada, a Keia também está elogiando, né, o fato da gente fazer. A Bia realmente ela tem um estudo, um percurso maravilhoso, então a gente gosta muito de conhecer o que ela está estudando para a gente cada vez mais se informar. Então, essa frase que você terminou foi arrebatadora, muitos corações subiram, porque com certeza toda a sua fala tocou a cada um aqui, de alguma forma, e com esse intuito, né, de fazer o melhor por todas as nossas crianças. Muitíssimo obrigada. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma colocação. Mas os contatos quero também dizer que a gravação, né, será, nós disponibilizaremos, então, caso alguma família tenha o interesse de retomar, é só pedir na unidade para a sua coordenadora ou diretora que a gente fornece também a gravação, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, Bia. Eu que agradeço, a Keia perguntou do slide. Ela é uma professora da rede municipal. Ai,
se você quiser me mandar uma mensagem, eu posso ver, tá bom? Eu faço parte de uma ONG que trabalha com formação de professores e pais para a rede municipal. Como eu disse para vocês no começo, eu acredito só em conhecimento que é partilhado, né? Então, a gente pode pensar, tá bom? Em levar, em ver. Fiquem... E aí eu posso pensar, tá bom? Também no slide, enfim, não sei, não pensei, né, Fabi? A gente não pensou. Não. Mas podemos pensar, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, uma boa noite a todos e até o próximo Diálogos. Gratidão, gente. Obrigada. Tchau, tchau. A Annelise falou que o Léo manda beijos para você. Léo atende no consultório. Beijos, Léo, se ainda tiver. Depois eu vou mandar uma mensagem para ela.